Você já reparou como algumas pessoas parecem ter o domínio quase inexplicável sobre o ambiente ao seu redor, sem precisar emitir um único ruído? Elas não gritam, não imploram por atenção, não fazem cenas para serem notadas, simplesmente se retraem. E de repente, em uma mudança quase imperceptível para os olhos desatentos, toda a atmosfera ao redor se transforma. A energia do espaço se modifica por completo. As pessoas ao redor começam a se questionar, a buscar respostas, a sentir uma inquietação silenciosa. Agora, imagine por um instante o que aconteceria se você fizesse exatamente o mesmo. Se decidisse parar de reagir de forma automática a tudo que jogam sobre você. Se escolhesse a pausa deliberada em vez da resposta imediata, o recuo estratégico, ao invés da explosão emotiva, o que você acha que ocorreria na sua vida e no comportamento daqueles que tentam te manipular? É exatamente aí que reside o ponto central da questão. Quando você deixa de estar sempre acessível do ponto de vista emocional, físico e psicológico, o mundo ao redor entra em um estado de crise velada. E a razão para isso é muito simples. A maioria das pessoas está habituada a controlar você por meio das suas próprias reações automáticas, dos seus impulsos e da sua extrema previsibilidade. Elas sabem exatamente quais palavras pronunciar para extrair de você uma justificativa, uma atitude defensiva ou um sentimento de culpa. Contudo, no exato dia em que você opta por se recolher, as regras desse jogo mudam drasticamente. Aqueles que julgavam conhecer você em cada detalhe percebem, como um choque de realidade, que não sabem absolutamente nada sobre a sua verdadeira essência. Carl Jung afirmou em uma de suas obras que tudo o que nos irrita nos outros pode nos conduzir a uma compreensão muito mais profunda sobre nós mesmos. Pare e reflita sobre esse pensamento. Quando você se torna inacessível de verdade, quem é que realmente fica desesperado? Quem é que se demonstra profundamente irritado com o seu silêncio? Quem tenta te provocar de maneira gratuita apenas para extrair alguma faísca emocional em troca? Isso revela infinitamente mais sobre as carências e o vazio do outro do que sobre a sua conduta, e revela, sobretudo, o quanto você ainda permite ser manipulado sem sequer se dar conta. Você se doa de forma ininterrupta apenas para agradar, para sustentar uma aparência de paz ou para reter pessoas que, no fundo, jamais estiveram genuinamente ao seu lado. E a cada concessão forçada, a cada retorno imediato dado pela ansiedade e a cada desgaste emocional entregue de bandeja, uma parcela valiosa da sua energia psíquica é jogada fora. E ao final do dia, o que resta para você? Um cansaço sem fim, uma frustração acumulada e um vazio inexplicável no peito. Mas a explicação é clara. Você está acessível demais para quem não faz jus a nenhum segundo da sua atenção. Esta reflexão não é sobre criar ressentimentos ou virar as costas para o mundo, mas sim sobre aprender a se priorizar. Trata-se de vivenciar o que Jung definiu como o processo de individuação, a jornada de se tornar um ser autêntico, inteiro e independente das suas validações externas. Esse caminho só começa quando fica claro que o recolhimento consciente carrega um impacto infinito, maior do que 1000 argumentos ditos no calor da emoção, e que a retirada, quando nasce da clareza e não do medo, é a maior demonstração de soberania sobre a própria vida. A pergunta que fica é:
Até quando você continuará sendo jogado de um lado para o outro pelas oscilações emocionais dos outros? Até quando aceitará reativações automáticas toda vez que alguém tocar nas suas feridas? Talvez tenha chegado o momento de cortar esses fios invisíveis, de se retirar de cena e preservar o seu próprio valor, porque quando a sua disponibilidade ilimitada cessa, tudo ao seu redor é forçado a se reordenar. As pessoas passam a enxergar você como um refúgio de emergência emocional. Elas te procuram quando necessitam de alívio temporário, a atenção para os próprios egos ou de validação para as suas escolhas falhas, descartando a sua presença no instante em que obtêm o que queriam. O problema é que muitas vezes não percebemos esse ciclo destrutivo porque fomos alimentados pela ilusão de que a nossa doação constante gerará uma reciprocidade equivalente. Só que o mundo prático não obedece a essa lógica ingênua. Na psicologia analítica, Jung trouxe à tona o conceito da persona, a máscara social que elaboramos para transitar pela sociedade e obter o pertencimento. O perigo real surge quando nos identificamos tanto com a persona do indivíduo compenetrado, compreensível e incansável que nos esquecemos de quem realmente somos por trás desse papel. É justamente essa máscara que nos prende à obrigatoriedade de estarmos disponíveis. Você afirma que está tudo bem, enquanto se sente sufocado por dentro. Responde a mensagens instantaneamente, mesmo estando no limite do cansaço físico e mental. Apresenta defesas e justificativas constantes, como se houvesse um tribunal permanente exigindo explicações da sua existência. Entretanto, a realidade é inflexível. Quanto mais você coloca as necessidades alheias no centro da sua vida, mais a sua própria identidade se esvai. Essa busca incessante por agradar nada mais é do que uma forma disfarçada de autoabandono, motivada pelo receio do abandono e pelo desejo ingênuo de controlar a imagem que os outros fazem de você. Só que essa tentativa de controle cobra um tributo altíssimo na sua estabilidade e na sua paz. A energia vital de um indivíduo não é uma fonte inesgotável. As pessoas que demandam a sua presença constante não têm interesse no seu bem-estar, mas sim no conforto e na felicidade que a sua ausência de limites proporciona a elas. Quando você finalmente decide mudar de postura e impõe barreiras claras, interrompe esse fluxo. A reação imediata dessas pessoas é a indignação. Elas dirão que você mudou, que se tornou egoísta, frio ou inacessível. Não se engane. A raiva delas não vem de uma injustiça cometida por você, mas sim da frustração de verem fechar as torneiras onde extraíam energia sem oferecer nada em troca. Tudo o que existe em abundância excessiva perde o seu valor. Ninguém valoriza ou cuida daquilo que pode obter a qualquer momento e sem esforço algum. Por isso, vale parar e avaliar com frieza quem realmente demonstrou merecer o seu tempo e a sua atenção mais sincera. E, acima de tudo, quem na sua vida atual provou através de atitudes desrespeitosas que é a única coisa que realmente merece receber a sua total e definitiva ausência. Para conseguir interromper esses ciclos de esgotamento, é indispensável investigar a causa primária dessa tendência reativa e da necessidade constante de aprovação. A explicação para esses comportamentos reside naquilo que Jung conceituou como energia psíquica. A mente não opera como um gerador infinito de força, mas como um sistema dinâmico e delimitado de recursos. Cada pensamento obsessivo, cada explosão emotiva,
cada tentativa de agradar a quem não te respeita, a cada preocupação excessiva, consome uma fatia considerável dessa cota diária de energia. A questão essencial que você deveria se perguntar diariamente é: você está exercendo o controle sobre o destino da sua própria energia interior? Ou está permitindo que as exigências do ambiente externo comandem os seus recursos? Toda vez que você reage de maneira impulsiva a uma provocação sem relevância, está abrindo uma brecha no seu reservatório pessoal. Quando entra em discussões desmedidas para demonstrar que está certo, quando gasta horas tentando se explicar para quem já decidiu te julgar mal, ou quando tenta conquistar a simpatia de pessoas que te desvalorizam, você está jogando sua força vital em um poço sem fundo. Jung deixou registrado um alerta definitivo para a psicologia. Aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra uma situação ou se desgasta reagindo a um provocador, mais acorrentado a essa dinâmica você permanece. As pessoas que vivem em um estado de exaustão emocional não são necessariamente frágeis. Elas apenas estão canalizando a própria força para batalhas que não oferecem vitória alguma. E alguém que vive permanentemente exausto se torna vulnerável. No ambiente social, o indivíduo sem limites claros e sem energia para se posicionar vira um alvo fácil para perfis manipuladores e oportunistas. Pessoas com traços egoístas possuem um radar apurado para identificar essa fragilidade. Elas percebem rapidamente quem tem dificuldade em dizer não e utilizam esse traço para obter vantagens. Uma estrutura psíquica madura e saudável é aquela capaz de reter e administrar a sua própria energia. Isso exige a capacidade de emitir negativas sem carregar sentimentos de culpa, de sustentar o silêncio diante de acusações descabidas e de observar os fatos com distanciamento antes de tomar qualquer decisão. O verdadeiro poder pessoal jamais se manifestou em reações espalhafatosas, mas sim na capacidade soberana de escolher quando, como e se vale a pena investir em uma situação. Reflita sobre quantas noites de sono você já perdeu repassando conversas antigas na sua mente, imaginando respostas ideais ou tentando entender o motivo de ter sido tratado de forma injusta. Esse processo de remoer o que já passou é a sua força sendo drenada, sem nenhum retorno prático. Você continua alimentando conflitos que já deveria ter sido encerrado, simplesmente porque você recusa a soltar a corda da reatividade. Uma energia psíquica bem direcionada constrói uma presença sólida e respeitável. Trata-se daquela postura firme que impõe respeito sem que haja a necessidade de erguer o tom de voz. Por outro lado, quando seus recursos estão dispersos, a sua imagem se torna frágil e reativa. Comece a mapear com precisão seus gatilhos diários. Descubra o que exatamente faz você perder o equilíbrio, quais palavras te deixam defensivo e quais atitudes te levam a se explicar imediatamente. Reconhecer essas brechas não serve para te isolar do mundo ou te transformar em alguém insensível, mas para te devolver a autonomia sobre a sua própria mente. E no mundo em que você passa a preservar a sua energia, as projeções que os outros lançam sobre você começam a desmoronar por completo. Muitas pessoas mantêm a ilusão de que possuem controle consciente sobre as suas próprias escolhas diárias, mas, na verdade, é que grande parte das nossas atitudes são apenas respostas automáticas, moldadas por hábitos, medos e condicionamentos do passado. Perfis manipuladores percebem essa dinâmica e utilizam esse conhecimento
para acionar os gatilhos certos, expostos na sua conduta, seja induzindo um sentimento de culpa, explorando a sua vaidade ou usando seu medo da rejeição, fazem com que você responda exatamente como eles previram. O fenômeno da projeção, identificado por Jung, descreve o processo pelo qual um indivíduo atribui ao mundo externo e aos outros as características, sombras e conflitos que não consegue encarar dentro de si. No entanto, há um desmembramento desse conceito que precisa ser compreendido. Quanto mais acessível emocionalmente você se mantém, mais você se oferece como uma tela em branco, pronta para receber as cargas negativas e os conflitos dos outros. É comum encontrar na conveniência social pessoas que só se aproximam no momento de descarregar problemas. Pessoas que exigem que você resolva crises cotidianas delas, ou que oferecem elogios apenas enquanto você se mantém útil. Essas relações não são estabelecidas com a sua essência, mas sim com a utilidade do papel que você concordou em desempenhar por receio de perder a aprovação alheia. A manipulação mais prejudicial não ocorre de forma ostensiva ou violenta, mas sim de maneira silenciosa, por meio da indução sutil da culpa. Ocorre quando você é levado a acreditar que tem a obrigação moral de consertar os dilemas alheios, mesmo que isso custe a sua própria estabilidade e saúde mental. O ponto central para interromper essa dinâmica é entender que o manipulador não precisa dominar a sua mente. Ele só precisa que você continue fornecendo a mesma resposta reativa de sempre. No momento em que você rompe o padrão histórico, quando você responde a uma provocação com a neutralidade do silêncio, quando diz que não pode ajudar sem apresentar desculpas, ou quando simplesmente se retira do ambiente, a engrenagem do controle desmorona. Quando você deixa de sustentar o papel que esperavam de você, as expectativas dos outros começam a desmoronar. Isso gera uma profunda desconexão e desconforto daqueles que se beneficiavam da sua falta de limites. Ao se recusar a atuar com o receptáculo dos dilemas dos outros, você obriga o outro a olhar para o próprio vazio e para as suas próprias responsabilidades. E encarar a própria sombra é uma experiência que poucas pessoas estão dispostas a vivenciar. Por isso, ao se tornar inacessível a esses jogos, é natural que você enfrente julgamentos, críticas e atitudes reativas, não porque você cometeu um erro, mas porque interrompeu o funcionamento de um sistema que se alimentava do seu esgotamento. Jung reforça que a iluminação pessoal não ocorre ao fantasiar figuras luminosas, mas sim ao trazer a escuridão interior para o campo da consciência. Ter a determinação de sustentar a sua posição e encarar a insatisfação alheia é um passo indispensável para quem busca a verdadeira independência emocional. O ambiente moderno é marcado pelo excesso de estímulos e pelo ruído constante. A maioria das pessoas parece viver em uma busca desesperada por visibilidade, respondendo com rapidez a qualquer provocação e gastando recursos mentais para vencer discussões irrelevantes em busca de uma validação momentânea. Em meio a esse cenário de descontrole, a retenção consciente da atenção surge como uma ferramenta de profunda estabilidade e presença. Não se trata da omissão covarde de quem se cala por medo, mas da escolha estratégica do indivíduo que compreendeu que a sua energia é valiosa demais para ser gasta em conflitos menores. Para Jung, a ausência de ruídos externos não representa um vazio,
mas o ambiente ideal no qual ocorrem as verdadeiras transformações da psique. Quando você interrompe a necessidade compulsiva de emitir opiniões sobre tudo e de reagir a cada comentário, a sua capacidade de leitura do ambiente se amplia de forma significativa. No silêncio, torna-se possível identificar as intenções veladas por trás de atitudes que aparentemente eram boas. Os ciclos repetitivos de cobranças e armadilhas emocionais que antes passavam despercebidos pela sua pressa. A clareza adquirida por meio do recolhimento representa uma ameaça direta para quem depende do descontrole alheio para exercer domínio. Observe a reação de alguém acostumado a te controlar no momento em que você escolhe não responder a uma provocação ou não apresenta uma defesa. A ausência de resposta retira do outro o direcionamento da situação. Enquanto você argumenta e se altera, continua fornecendo combustível para o conflito. Contudo, ao manter o silêncio, você altera a estrutura da interação e devolve à outra parte a responsabilidade sobre o próprio comportamento. O silêncio autêntico reflete o domínio sobre a própria força e a recusa em ser arrastado pelas oscilações de terceiros. A construção de uma trajetória individual sólida exige momentos de distanciamento do barulho coletivo, pois é somente na ausência de interferências externas que se torna possível ouvir a própria orientação da própria consciência. Essa mudança de atitude trará consequências para a sua rede de relacionamentos. O recolhimento afastará pessoas que só valorizam a sua versão acessível e trará o julgamento daqueles que não conseguem compreender a sua nova postura. Muitos tentarão te classificar como alguém distante, frio ou egoísta. Porém, deixe que pensem o que quiserem. Essa reação é apenas a demonstração de incômodo daqueles que perderam o acesso facilitado à sua energia. Conforme a maturidade psicológica se consolida, a seleção do uso das palavras se torna cada vez mais criteriosa. Fica claro que cada interação é um investimento direto de força interior e que poucas pessoas possuem a maturidade necessária para acessar a sua verdade mais profunda. O silêncio deixa de ser percebido como uma atitude defensiva e passa a ser vivido como uma afirmação de autonomia. A ausência de explicações força o ambiente a lidar com as próprias questões. Enquanto você constrói uma postura que não necessita da aprovação de ninguém para se manter firme, compreender esses conceitos no campo das ideias não trará nenhuma mudança prática se essa visão não for traduzida em ações firmes no seu cotidiano. A teoria psicológica, sem a devida aplicação, é apenas uma forma elaborada de ilusão pessoal. A transformação real exige atitude, disciplina e a tomada de decisões claras em relação ao uso do seu tempo e da sua atenção. É preciso deixar claro que a indisponibilidade seletiva não significa criar uma postura insensível ou arrogante com o mundo, mas assumir a gestão consciente da própria vida. Significa deixar de estar pronto para atender a qualquer chamado sem critérios, reservando o seu melhor apenas para aquilo que possui valor real. Essa mudança se reflete em pequenas condutas do dia a dia. Aprender a pausar antes de dar um retorno impulsivo, recusar convites que drenam a sua estabilidade, retirar-se de conversas focadas em fofocas e ter a coragem de dizer não de forma direta e sem rodeios. O aspecto mais importante nessa construção é eliminar a necessidade de anexar justificativas longas quando você decide impor um limite.
Quando você apresenta desculpas excessivas para sustentar uma recusa, está simultaneamente pedindo a autorização do outro para validar a sua própria vontade, e você não precisa da permissão de terceiros para preservar a sua saúde mental e o seu tempo. Ao se recusar a dar explicações desnecessárias, você retira do outro o poder de te enquadrar em uma narrativa de obrigações. Jung reforçou que qualquer processo de amadurecimento envolve etapas de recolhimento reservado, não como uma fuga melancólica do mundo, mas como um período indispensável para reorganizar a mente e alinhar as prioridades pessoais longe das exigências da massa. Um indicador prático da sua evolução é a observação do comportamento ao seu redor. A aproximação diminuirá por parte de quem buscava apenas vantagens, e surgirão cobranças sobre o seu novo comportamento. Essas reações não devem ser vistas como um indício de erro, mas sim com a confirmação de que você rompeu com o padrão de subserviência do passado. No início, impor limites trará um desconforto interno e um sentimento de culpa, que são resultantes dos anos anteriores de condicionamento para agradar os outros. Esse desconforto é natural e faz parte do processo de desconstrução de hábitos antigos. Estabelecer limites externos é a forma mais direta de demonstrar respeito por si mesmo, garantindo a sua paz e mantendo o foco voltado para o seu desenvolvimento pessoal. No momento em que você decide encerrar a entrega irrestrita de tempo e atenção, inicia-se um processo de reestruturação interna. A fase inicial dessa transição costuma ser acompanhada por uma sensação de estranhamento diante do silêncio instalado. A mente, acostumada com a agitação das reações automáticas, tenderá a levantar dúvidas sobre a validade da decisão tomada. No entanto, se você mantiver a firmeza sem ceder à ansiedade, verá que esse silêncio gradualmente deixará de ser incômodo e se transformará em um estado de profunda tranquilidade e clareza. A solidão deixa de ser encarada como falta ou abandono e passa a ser vivida como uma presença sólida de si mesmo. A estabilidade de quem aprendeu a não se negligenciar para ser aceito no convívio alheio, onde antes reinavam a dúvida e a necessidade de aprovação. Estabelece-se uma postura de autonomia e segurança. Essa é a essência do processo de individuação, o desligamento dos padrões coletivos e a coragem de assumir a responsabilidade pela própria trajetória. Ao adotar essa postura, você deixa de atuar como um mero reator das atitudes dos outros e assume a condução consciente da sua vida. As pessoas que se afastarem durante essa mudança demonstrarão que a relação estava fundamentada apenas na conveniência do papel que você desempenhava. Compreender essa realidade pode causar um impacto inicial, mas representa um dos momentos mais libertadores da jornada humana. Você passará a selecionar melhor as suas conexões, preservando a sua energia para o que é autêntico e construtivo. O mundo não oferece respeito genuíno ao que está acessível em qualquer lugar a qualquer hora, mas sim aquilo que se mostra raro, seguro e delimitado por princípios firmes. Esta etapa da sua vida não deve ser visto como um isolamento do mundo, mas como um início de uma caminhada na sua paz interior. Passa a ser a prioridade inegociável. O verdadeiro respeito por si mesmo começa no instante em que você assume o compromisso de se priorizar, garantindo a sua autonomia e o domínio definitivo do seu próprio destino.